a Duda Yamaguchi e esse aqui é mais um Por Dentro dos Ecrãs para falar sobre The Crown. A série da Netflix que conta a história da monarquia britânica estreou a sua 4ª temporada no último domingo, dia 15, na Netflix. E a gente não poderia deixar de... Epa, para tudo que falou em The Crown, Desopinha aparece mesmo. Me desculpa a interrupção, minha querida amiga Duda Yamaguchi, mas como você bem sabe, eu sou um fã assíduo de The Crown e falou nessa série, eu apareço do nada. Fala, seu lindo! Tá mais que convidado para estrelar esse vídeo aqui comigo. Até porque somos os maiores fãs de The Crown que eu conheço. Então bora começar a entender tudo que essa 4ª e surpreendente temporada trouxe para as telas. Mas antes de tudo, já deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E se você já maratonou tudo como eu, comenta aí, Charles é um babaca. You hurt me. Muito bem, pra você que mora numa caverna e não sabe o que é The Crown, vem que eu te conto. A série é original da Netflix e foi criada em 2016 pra contar uma história biográfica do reinado da Rainha Elizabeth II, que aqui eu vou chamar carinhosamente de Betinha. Ao longo desses episódios, a série passa por saltos temporais. Isso porque nas 2 primeiras temporadas a série começa lá do início, com a Rainha Elizabeth assumindo o trono. E já na nova temporada, a gente se encontra entre os anos de 1979 e 1990. E nessa década temos alguns acontecimentos históricos e diversos protagonistas. A série os aborda muito bem. Nesse período, a Irlanda estava passando por esse momento de instabilidade e queria sua independência do Reino Unido e da coroa. E é nesse contexto que surge o IRA, um movimento extremista que buscava a independência da Irlanda através de terrorismo. Logo ali no primeiro episódio, sem dar um spoiler, a gente já tem um dos atentados mais famosos ali da história do IRA, que hoje tá extinto. Bom, e a segunda grande protagonista deste período e por consequência da 4ª temporada de The Crown foi a Dama de Ferro. Margaret Thatcher foi a primeira mulher a assumir o cargo de primeira-ministra no Reino Unido. Suas políticas de contenção de gastos resultaram na pior crise social da história do Reino Unido desde a Grande Depressão. Então dá pra perceber que ela não era uma figura muito popular entre o povo do Reino Unido. Então o arco da Thatcher é muito interessante de se observar na série, assim como foi naquele período para os britânicos. E a gente sempre deixa a grande estrela pro final, né, meus queridos? Bom, na década de 80 é quando a família real tem os primeiros contatos com a grande lady, a princesa Diana, que é ali que quando ela começa a conhecer o príncipe Charles, o futuro rei do Reino Unido. E no meio de tantos protagonistas e situações históricas que marcaram esse período do Reino Unido e que são retratados na 4ª temporada de The Crown, temos a Rainha Elizabeth e a família real ainda intactos na monarquia do Reino Unido. Isso traz diversas consequências, tanto positivas quanto negativas, e que é muito bem abordado na novíssima temporada de The Crown. E aqui eu vou fazer um parênteses. Eu e Desopa conversamos muito sobre isso e muita gente fala Diana. Mas Diana é em inglês, né, gente? Nós estamos no Brasil, então a gente vai chamar de Diana. Além disso, não precisa se assustar se você começar a assistir e a rainha tiver olho azul e na 4ª temporada ela não tiver mais, tá? E depois ela for a Olivia Colman. Isso acontece justamente por conta dos saltos temporais. Nas 2 primeiras temporadas, quem interpreta a Elizabeth é a Clary Foy e depois a rainha Olivia Colman, literalmente. Se você não sabe, The Crown é uma série gigantesca, e não gigante em episódios, quantidade de episódios, mas em peso mesmo. Só pra você ter uma noção. Eu não encontrei um dado exato que fale quanto a série custa atualmente, mas nas suas 2 primeiras temporadas, ela tinha um orçamento de 130 milhões de dólares por temporada. E isso tornou a série a mais cara da Netflix. E isso implica em várias coisas, como a escolha dos atores, por exemplo, que sempre foi muito boa, com atores de peso como Helena Bonham Carter e a Olivia Colman. Além dos cenários impecáveis, de todo o design de produção e dos figurinos, que pra mim são ponto alto da série. E pensando nessa temporada, a última temporada em específico, os figurinos têm grande papel aí. Afinal, quando você trata de personalidades tão icônicas como a princesa Diana, você precisa ter uma preocupação com a veracidade das roupas, dos figurinos e de tudo que envolve a personagem. E é muito incrível poder acompanhar todo esse trabalho lindo dos figurinistas, junto com os jornalistas e pesquisadores que ajudam a compor os personagens e a narrativa da série para tornar ela mais real, literalmente, possível. Agora, minha amiga Duda, eu sei que você maratonou tudo num dia só, na estreia. Conta pra mim, o que você achou dessa temporada? Perfeito, eu vou falar. Perfeita.
Acabou o vídeo. Eu tinha altíssimas expectativas para essa temporada, porque eu amei as outras 3 temporadas que eu assisti. E eu queria muito ver como eles iam retratar esses temas tão delicados nas telas. E eu fui surpreendida de forma muito positiva. A história da Diana sempre foi algo que me incomodou muito na história do mundo, né? Na história britânica. E eu tinha muita curiosidade de saber como eles iam colocar isso. A gente já tinha visto que ela ia aparecer nessa temporada, os trailers, as imagens e tudo parecia perfeito e no final fiquei muito feliz com o resultado. Ao meu ver, eles conseguiram sim colocar esses temas de uma forma delicada, sensível nas telas e sem romantizar para ambos os lados. De modo geral, na minha humilde opinião, The Crown nas 3 primeiras temporadas trazem um olhar bem positivo a respeito da família real. Você tem uma empatia com aquelas pessoas, você gosta deles. Da maioria dos personagens, eu sempre odiei o Philip, mas assim, você gosta dos personagens, eles meio que humanizam aquelas pessoas que parecem quase que intocáveis, né? Que não parecem reais. Eu sempre vou ficar fazendo essa piada, perdão, gente, porque é real, né? Mas eles trazem essa visão um pouco mais humanizada, mas sempre com um lado um pouco mais positivo, né? Porque a gente tá vendo a história daquelas pessoas. Mas pra mim essa temporada é bem diferente, porque a gente consegue ver essa humanização de uma forma mais profunda, assim. Você consegue entender algumas fraquezas de alguns personagens que a gente não via antes. Nesse sentido, a Diana não foi mostrada como uma santa, que era um dos meus medos mesmo quando a gente começou a ver essas imagens. Mas ela tinha claros problemas, ela sofria, ela chorava, ela procurava consolo em outras pessoas. Ela era uma personalidade que era do povo, ela sempre foi, né, a princesa do povo. E a gente conseguia ver isso, a gente conseguia ver as fraquezas dela e ao mesmo tempo como ela sofria, a gente sente empatia por ela. E ao mesmo tempo, Charles também foi uma surpresa muito positiva. Ele já não era mais o príncipe ingênuo, fraco, coitado que a gente via nas outras temporadas. E isso foi muito bem retratado nas telas. A relação entre a Margaret Thatcher e a Rainha Elizabeth, pra mim, foi uma das melhores coisas que eu vi nessa temporada. Eu acho que eles conseguiram explorar de uma forma muito sensível e delicada, né, toda essa questão de como essa relação das duas era controversa, assim. Eles conseguiram mostrar muito bem os conflitos que a Betinha tinha em relação... Eles conseguiram retratar muito bem esses conflitos da Elizabeth entre se posicionar, se colocar frente a algumas contradições, algumas coisas polêmicas feitas pela Dama de Ferro e ao mesmo tempo ser fiel, ser devota à coroa que ela foi durante tanto tempo. É um show de atuação mesmo. Os atores que a gente já conhecia continuaram fazendo um trabalho impecável, perfeito, sem defeito algum, e os novos personagens foram introduzidos com maestria. Eu achei que eles roubaram a cena na maioria das cenas que a gente viu. De modo geral, eu acho que essa temporada se tornou uma das minhas favoritas por mostrar finalmente eventos que a gente estava aguardando tão ansiosamente para serem mostrados na série, que são eventos icônicos, eventos que a gente sabia que iriam acontecer e estava ansioso para ver, de uma forma dinâmica e rápida. Isso era uma crítica que eu sempre ouvi de pessoas falando sobre The Crown, que era uma série chata, devagar, monótona, o que eu discordo profundamente. Mas eu entendo que nas primeiras temporadas, talvez, os eventos aconteçam de uma forma um pouco mais devagar. Mas nessa não acontece isso. Eu acho que isso tem muito a ver com o fato da gente estar mais próximo desses eventos, né? A gente tá entre 1979 e 1990, então tá mais próximo. Os tempos são mais recentes e a gente tem maior proximidade com esses fatos. A gente lembra de algumas coisas. Eu não, porque ainda não era nascida, mas eu sei o que aconteceu, diferente de quando era lá no início da Elizabeth, que a gente não tem esses registros tão vívidos assim. E também tem a questão da inquietação, porque meio que a gente já sabe as coisas que vão acontecer e a gente vai assistindo os episódios querendo saber se eles vão mostrar, como eles vão mostrar. E assim, essa inquietação vai acontecendo, tanto que eu maratonei tudo num dia, gente. Eu não tive como, eu precisava saber o que ia acontecer no final. Eu acho que essa temporada é muito boa, mas eu também acho sim que ela é muito diferente das demais, das que vieram anteriormente. Principalmente por essa ideia de quebrar com o amor e da idealização que muitas pessoas tinham em relação à coroa. Eu, por exemplo, tava adorando Charles nas primeiras temporadas e agora é só o ódio mesmo, entendeu? E palmas aqui pro ator, inclusive, Josh O'Connor, que faz o Charles e que conseguiu transformar aquela figura quase que caricata
em algo muito bem construído, assim, esse personagem. Isso é um medo, né? Porque a gente tá falando de pessoas que existem na vida real. Então é muito fácil que essas coisas caiam em atuações meio que baratas, né? Caricaturas, que a gente vê sempre, os jeitos, os trejeitos. E na verdade eu acho que The Crown faz isso de uma forma muito sensível, sabe? De conseguir detalhes assim muito precisos da vida e da personalidade de cada um. Aliás, quero deixar claro aqui, não existe um homem em The Crown que seja uma pessoa legal. Não existe um. Se você souber de um que é legal, comente aqui pra eu saber, porque eu odeio todos, eu acho todos uns babacas. É uma temporada realmente que tira muito do glamour e da adoração da família real que a gente tinha nas outras temporadas. Isso pode fazer que muita gente ame ou odeie essa temporada. Eu amei, mas eu já fiquei sabendo que tem muita gente aí próxima à família real que já tá odiando essa temporada, o que já era de se esperar. Muitas pessoas, principalmente próximas ao Charles, disseram que eles tocaram em feridas sem pensar no sentimento de ninguém, da família real em especial, justamente por tocar nesses assuntos bem cabulosos. A gente viu muito da relação do Charles com a Camila, que, né, a gente já sabia de várias coisas que aconteciam, mas ver isso retratado numa das produções, numa das maiores produções da televisão, do streaming dos últimos tempos, é difícil. É polêmico, porém a gente achou incrível porque a gente adora uma fofoca. E é isso. No final das contas, perfeito. Agora, Desope, eu sei que você tava muito ansioso pra essa temporada, então conta pra gente aí se você tem alguma consideração a respeito dessa quarta temporada. Olha, Duda, já que você me perguntou, eu acho que a gente devia começar analisando as atuações. A atuação ali do núcleo principal, que é composto pelo Tobias Menzies, a Helena Bonham Carter, a Olivia Colman e toda a sua família real ali, tá muito estável, como sempre. Olivia Colman é brilhante e que ela retrata uma Rainha Elizabeth que tá num momento muito confuso entre a sua maternidade, ter que lidar com todas as questões políticas que o Reino Unido tava passando naquele momento. Então é importante dizer que a Olivia Colman, ela tem uma facilidade muito grande como uma atriz versátil. Ela vai do cômico pro dramático, pro tenso de uma forma muito boa. No mesmo episódio ela apresenta essas duas facetas e provavelmente vai ser indicada para a próxima premiação do Emmy, né? Como sempre, se não levar, viu? Se não levar, o potencial tá grande. Mas eu queria dar um destaque especial aqui para as duas grandes estrelas dessa temporada, que é a Gillian Anderson, que é essa atriz que interpreta a Margaret Thatcher, e a Emma Corrin, que é a atriz que interpreta a princesa Diana. As duas figuras são extremamente opostas e isso dá para estabelecer um paralelo entre as duas interpretações. Enquanto a Gillian Anderson interpreta a Margaret Thatcher, que é a Dama de Ferro, ela era conhecida por ser uma primeira-ministra muito dura e que não pensava duas vezes antes de pôr em prática seus pensamentos e suas decisões. Isso Gillian Anderson soube interpretar muito bem. E para dar um ar de superioridade para sua interpretação da Dama de Ferro, vocês podem observar que ela sempre tá com o queixo levantado, o queixo para cima, observando todo mundo de cima para baixo. Ou seja, eu sou melhor que vocês, eu sou mais forte, então vocês que obedeçam. Além disso, a voz mecânica e os gestos totalmente robóticos da primeira-ministra são muito bem incorporados pela Gillian Anderson, que na minha opinião, em alguns momentos a sua atuação chega a ser um pouco caricata. E na metade da temporada, logo ali no episódio 5, tem a grande explosão da sua atuação, na minha opinião, e que com certeza deve render uma indicação de atriz coadjuvante no próximo Emmy. Em contraponto, a atuação da Emma Corrin como princesa Diana é muito mais delicada, muito mais doce, para passar para o espectador um pouco da identidade, né, dessa personalidade mais doce e ingênua da princesa Diana. A princesa Diana, interpretada pela Emma Corrin, sempre tá com o queixo mais caído, com o rosto mais escondido atrás do cabelo, e isso é para dar esse ar de ingenuidade que era uma marca da princesa Diana lá na década de 80. Então assim, as duas atrizes dão um show de interpretação. Então assim, no resumo geral de atuações, eu prevejo uma chuva de indicações no próximo Emmy, na próxima temporada de premiações que começa logo ali no Globo de Ouro, lá em janeiro. Agora, Duda, a minha parte principal, a minha parte favorita de The Crown sempre foi o roteiro, o texto da série, e eu acho que vale a pena a gente listar quais foram os roteiristas dessa quarta temporada. Peter Morgan, Amy Jenkins, James Graham, Tom Edge e David Hancock. Esses são 5 roteiristas que, junto com um time super capacitado, especialista e historiadores, conseguiram adaptar os anos 80 ali da família real e do Império Britânico
para as telas da quarta temporada de The Crown na Netflix. E olha, para ilustrar mais ou menos quão brilhante é o roteiro de The Crown, já no segundo episódio, intitulado The Balmoral Test, onde basicamente conta o início, né, da relação da princesa Diana com a família real. Eles estão nessa mansão em Balmoral e eles convidam ela para como se fosse um teste. Vamos avaliar como é que essa princesa, como é que essa menina, né, não era nem princesa na época, como é que é essa menina, se a gente de fato aprova o casamento dela com o Charles, se ela vai ser uma boa princesa, uma futura rainha. E eles convidam ela para essa mansão onde todo mundo ali tava para avaliar ela. Sem muitos spoilers, essa parte que de fato aconteceu, né, o fato dessa história, ele é somado a alguns simbolismos de roteiro, algumas metáforas. E olha que inteligente. O episódio começa com dois plebeus que a gente não sabe muito bem quem é, e eles estão num campo caçando um alce. Eles dão um tiro nesse alce, não matam, o alce fica ferido, mas eles saem do terreno desses dois plebeus. O diálogo nesse momento é que um deles pergunta: a gente não vai atrás dele para tentar matar? Aí o outro responde: não, eles saíram do nosso terreno e entraram no terreno real, né? O terreno que é da família real. Esse terreno é do Balmoral, que é essa mansão onde todo mundo recebeu a princesa Diana para avaliá-la. E ao longo do episódio, quando eles não estavam ali se reunindo com a família para tentar avaliar a princesa Diana, eles estavam correndo atrás desse alce. Era um alce muito majestoso, que todo mundo queria matar ele para ter de enfeite na parede. Ele era muito majestoso e muito esperto, então de diversas formas e diversas vezes eles saíram da mansão para tentar caçar esse alce, só que ninguém conseguia acertar ele, ninguém conseguia achar. E em um determinado momento, o príncipe Philip, o marido da rainha Elizabeth, convida a princesa Diana para os dois darem um passeio para ele avaliar de forma mais isolada e sozinho, né, como que era essa princesa, se ele aprovava de fato esse casamento. E quando eles estavam ali passeando pelos mesmos campos que eles estavam procurando o alce, a princesa Diana avista o alce muito longe. E é nesse momento que o príncipe Philip mata o alce e eles fazem todo um trabalho de tirar a pele do alce e cortar a cabeça para pendurar numa das paredes da mansão de Balmoral. O que de fato é esse episódio e o que significa essa caçada do alce para quem tá assistindo a série, né? O alce é a princesa Diana. Ele saiu de um terreno plebeu para entrar no terreno real e foi exatamente esse foi o processo da princesa Diana. Ele só queria uma princesa para decorar a família real, uma princesa inocente, uma princesa carismática, que como alce, ele só queria uma cabeça dela para colocar no castelo e decorar. Toda vez que ela queria crescer, toda vez que ela queria expor sua personalidade, seu carisma, ela era podada por diferentes membros da família real. E o fim dela repetiu o mesmo fim do alce. Então assim, o roteiro ele é cheio desses simbolismos, desses argumentos, e se você piscar, se você não prestar atenção no que de fato tá passando ali na tela, você vai perder essas viradas e esses textos maravilhosos que durante toda a quarta temporada você vai ser deliciado. Então assim, no meu amarrar eu achei uma temporada fantástica. Até agora, das temporadas de The Crown, a quarta temporada é a mais bem avaliada pela crítica especializada e, na minha opinião, esse mérito vai muito pelo esse roteiro brilhante que soma argumentos ficcionais com os fatos que levam a gente, de fato, ter essa curiosidade pelo esse período tão grandioso e tão trágico para a história do Reino Unido e para a família real. Então assim, eu sou muito suspeito, eu sou muito fã dessa série e essa temporada me fez apaixonar perdidamente por tudo que tá ali na tela. Eu acho que a gente vai demorar para superar essa temporada. A gente tem um ano para isso, né? Que aqui na temporada vai estrear mais ou menos nesse mesmo período, né, em novembro de 2021. E a gente tem um ano para tentar rever e tentar superar essa temporada. Porque como eu disse, eu acho que eu já era muito fã. A primeira temporada, a segunda era a minha favorita até então. Eu tô testado a dizer que a quarta temporada é a minha favorita até agora, mas pra amarrar, eu acho a temporada brilhante, de textos brilhantes, de atuações brilhantes, de tudo que tá na tela, salta aos olhos muito fácil, com muito simbolismo, muito bem feito, né? Não é à toa que você já trouxe pra gente, a Netflix investiu pesado, tanto em figurino, como em locação, como em contextualização de tudo que tá ali na tela, então
É a melhor coisa que eu vi esse ano disparado, e se fosse pra dar uma nota, a minha nota seria perfeição. Nem me fala que eu já quero essa quinta temporada pra hoje. Eu já vi que talvez eles adiem ainda mais, né? Porque tá tudo meio parado. Mas eu achei maravilhoso mesmo. Não tem como falar mal de The Crown, gente. Eu não consigo. Eu acho a série maravilhosa. E eu realmente poderia ficar aqui horas falando e falando e falando mais sobre como eu odeio Philip, como agora eu odeio Charles, como eu acho tudo perfeito nessa série. Mas e você? Já assistiu The Crown? Já assistiu essa nova temporada? O que você achou? Conta tudo pra gente aqui nos comentários. E se você ainda não assistiu nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, faz uma pipoca, senta nesse sofá e só levanta depois de maratonar tudo, que você não vai se arrepender. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que ama The Crown ou aquele amigo que você acha que vai adorar saber mais sobre essa série. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, estão todas aqui na descrição desse vídeo, e também de ativar o sininho que tá aqui embaixo, em algum lugar, pra ficar sabendo sempre que a gente postar um vídeo novo. Beijo, até a próxima! Se você quiser maratonar mais do nosso canal, clica aqui que tem mais vídeo pra você assistir. Um beijo e até a próxima!